Evangelho, terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de começarmos a leitura do 7º capítulo do Evangelho de São Mateus, o último capítulo do grande Sermão da Montanha. Mas o Evangelho de hoje vem acompanhado por um testemunho fortíssimo da primeira leitura retirada do livro dos reis e que envolve o rei Ezequias. Hoje o Evangelho nos fala sobre passarmos pela porta estreita, de não abandonarmos os tesouros de Deus e de não desprezá-lo. Não sá a pérola aos porcos e entregar aos cães o que é sagrado. Não despreze o que de Deus recebestes. E olha o que acontece na primeira leitura de hoje. O rei da Assíria, Senaqueribe, um nome diferente, escreve ao rei de Israel as seguintes palavras. Então, Ezequias está sendo sitiado na sua fronteira pelo rei assírio e recebe essas palavras para motivar a sua rendição. Não te seduza o teu Deus, em quem confias, pensando, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Assíria fizeram a todas as nações e como as devastaram. Só tu te vais salvar? Não. Quando Ezequias recebe essa mensagem ousada do rei da Assíria que provoca Ezequias a não confiar em Deus, provoca Ezequias a deixar cair no esquecimento as palavras do Senhor, provoca Ezequias a olhar, se queremos pegar a imagem do Evangelho, para a água que entra no barco, ao invés de olhar para o Senhor que está conosco e repousa sobre a almofada, tranquilamente, ao invés de olhar para aquele que é a nossa força, olha para o terror que nos ameaça. Essa é a provocação que o rei da Assíria fez. Esquece as palavras do teu Deus. Não se confia a Ele. Veja a tragédia que está acontecendo à sua volta. Todos aqueles que esperavam em um Deus foram derrotados, porque os nossos deuses estão com o rei da Assíria e derrotarão também a vós. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós recebemos cartas como essa na vida. Situações em que muitas vezes são pessoas até mesmo próximas de nós, que de certa forma vão insistir para que nós olhemos para a crueldade à nossa volta e para o grande desafio que os problemas da vida impõem contra nós, para nos dizer: você precisa tomar uma providência. Chega de esperar em Deus, pois as coisas só pioraram até agora. Por que você vai continuar confiando nele?
Cartas que tentam nos fazer desistir de esperar em Deus. Muitas vezes as palavras e os gestos de pessoas que estão à nossa volta acontecem como essa carta que chega na mão do rei Ezequias para tentar convencê-lo de desistir. Porém, Ezequias até o presente momento confiou no Senhor e nele esperou. Bendito seja Deus pela fé do coração do rei, que não se abala diante dessas palavras. E tomando a carta nas mãos, ele vai até o altar do Senhor, no templo, estende a carta diante dele e na presença do Senhor começa a fazer uma oração. Essa imagem de Ezequias me fez lembrar muito as vezes em que nós estamos com um coração agitado por causa de cartas como essas, ou seja, por causa de palavras como essas, em momentos difíceis na nossa vida, e nós podemos, Ezequias foi ao templo diante do altar do Senhor, e nós podemos ir na igreja, aos pés do Santíssimo Sacramento, diante do sacrário. Nós podemos ir diante da cruz que temos no nosso quarto e colocando o nosso joelho por terra, fazer aquilo que o rei fez hoje, entregar a Deus os nossos medos, as intimidações que na vida são declaradas contra a nossa fé, contra a nossa esperança no Senhor. E entregar também as dores do nosso coração, porque o rei está zelando pelo seu povo. A ameaça chegou até ele dessa forma, mas o povo espera da sua pessoa, das suas atitudes, das suas palavras, um gesto que acalente o coração deles, que os retire do medo, da incerteza. Por isso, naquele momento, o rei não se apresenta diante do altar somente por ele mesmo, mas ele traz sobre si dois grandes pesos. O peso do inimigo que tenta esmagá-lo e intimidá-lo a abandonar a fé, e o peso do povo, por quem ele entrega a sua vida, que naquele momento, angustiado com toda aquela situação, pois vê o inimigo sitiar ao redor da cidade, espera do rei uma palavra que os oriente. Desse peso, o rei não pode separar-se, pois ele é rei para isso. Assim como um pai não pode se separar desse peso, de confortar, orientar e dar esperança à sua família, muitas vezes fragilizada pelas lutas e ameaças da vida, pois ele é pai para isso. O padre é padre para isso. O irmão, na sua comunidade, como responsável por ela, ele é irmão naquela comunidade para isso, para cumprir esse papel, para tomar sobre si esse peso. E o Senhor, que te entregou a família, que te entregou a comunidade, que te entregou a sua paróquia, as almas que foram confiadas ao exercício do seu ministério, como ele poderia te abandonar nessa hora? Como ele poderia ser indiferente a esse peso? Ele que disse, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e afadigados sobre o fardo. Ele que veio para buscar a ovelha perdida, ele que veio como um pastor, o bom pastor, à frente do seu povo. Como poderia ele, meu irmão, te abandonar nessa hora? Ele que tentou, ou melhor, ele que foi, diante dele, os infernos se mobilizaram e tentaram intimidá-lo e se levantaram contra a obra de salvação. E ele triunfou e esmagou as forças infernais. Como pode ele ser indiferente a ti quando o inferno tenta te intimidar pelos lábios de seus irmãos, pelas crises da nossa sociedade,
a desistir de ter confiança em Deus, a desistir de buscar o Senhor, a desistir de ser forte no nome do Senhor? Como pode ele ser indiferente a isso? Ele que venceu o poder das trevas, espera por ti, se levanta por ti, vem ao teu encontro, para que você não desista da porta estreita, para que você não desista das suas palavras, para que você não desista dos seus mandamentos, para que você humildemente confie no Senhor e entregue a sua pequenez, mas entregando por primeiro seus medos e dores, pois Ele é o Senhor onipotente, triunfará sobre todas as coisas, triunfará também sobre o seu medo e triunfará sobre os seus inimigos. Naquele momento o rei vai diante do altar do Senhor, assim como hoje eu te convido a ir diante do tabernáculo, a ir diante do sacrário, a visitando na intimidade da sua igreja, Jesus na Santa Eucaristia, e ali possa colocar-se diante do Senhor, como o rei Ezequias fez, dizendo: Senhor Deus de Israel, que estás sentado sobre os querubins, Tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Olha como ele reconhece a grandeza e a onipotência de Deus. Tu fizestes o céu e a terra. Depois de reconhecer a onipotência do Senhor, o rei de maneira tão humilde diz: inclina, Senhor, o teu ouvido do alto dos céus e ouve a minha súplica. Olha que pedido. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe disse contra nós, que mandou emissários com elas para insultar ao Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria devastam as nações e seus territórios. Lançaram os seus deuses ao fogo, porque não eram deuses, mas obras das mãos dos homens, eram de madeira e de pedra. Por isso puderam destruí-los. Mas agora, Senhor, eles estão diante do nosso Deus. Livra-nos de suas mãos, para que todos os reis da terra saibam que só há um, só Tu, Senhor, és o Deus Altíssimo. Olha as palavras de confiança do rei Ezequias, que entrega o seu medo diante do altar do Senhor sobre a certeza do poder de Deus. E o que aconteceu? Então, Isaías, filho de Amós, o profeta, mandou dizer a Ezequias. Deus na mesma hora envia seu profeta até o rei para dizer: eu ouvi a prece que me dirigistes. Olha que bonito. O rei pediu que o Deus Altíssimo se inclinasse para ouvir as suas palavras. Ele suplicou ao Deus Altíssimo misericórdia. E o Senhor o ouviu. Oh, meu irmão, minha irmã. Depois vem as palavras do profeta que vão apresentar a resposta de Deus. A Virgem Filha de Sião: despreza-te, zomba de ti, a filha de Jerusalém meneará a cabeça diante de sua ruína. E começa a falar a profecia a respeito da queda da Assíria. E por fim dirá: protegerei esta cidade, a salvarei, em atenção às promessas que fiz a meu servo Davi. Deus é fiel à sua palavra e não abandona o seu povo. E se levanta contra os assírios e os submete. Bom, diante desse texto tão forte e significativo da primeira leitura, nós agora voltamos para o Evangelho e esse tesouro, esse grande tesouro, que Ezequias naquele momento conseguia ter até a compreensão que lhe era possível. Hoje, esse tesouro desvelado nos é entregue de uma maneira maior, vamos dizer assim, onde a revelação está completa
e já compreendemos não apenas o Deus Altíssimo, mas a encarnação do Verbo Divino. Já vimos a paixão, morte e ressurreição do Senhor, recebemos o sacramento e temos a sua presença no meio de nós, não mais na arca da aliança, mas no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra. Esse tesouro não pode ser lançado fora, não pode ser ignorado nem desprezado. É importante que nós possamos permanecer no Senhor e que nós possamos empenhar a nossa vida para que a palavra do Senhor permaneça em nós, a fim de que caminhemos através da porta estreita, a porta do coração do Senhor. O mundo, em muitos momentos, nos intimidará para abandonarmos esse compromisso e a seguirmos na direção onde a maioria de muitos que estão em nossa sociedade, na direção que eles seguem, que é aquela de buscar pelas próprias mãos ou por aqueles que nos oferecem promessas a satisfação das nossas necessidades e a superação dos nossos problemas. Mas nós esperamos no nome do Senhor, cumprimos a sua palavra, guardamos viva no coração e só nele confiamos e por ele caminharemos. E tudo o que nos foi entregue por ele, nada desprezaremos, nem deixaremos para trás, porque a nossa confiança está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. E caminharemos com ele até o fim. Hoje somos convidados, ouvindo o testemunho do rei Ezequias, a renovarmos esse ato de confiança e de entrega total no Senhor, para que também nós possamos perseverar até o fim no nome do Senhor e ver o triunfo de Deus acontecendo sobre a nossa vida em todas as circunstâncias concretas. Pois o Senhor que tudo nos entregou, nos ama e nos guardará até o fim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.